Ricardo estava na praça sentado e olhando as pessoas passearem. Ele viu uma família andando de mãos dadas e aquilo lhe trouxe sentimentos ruins. Ele não tinha família e por isso sofria bastante, seus momentos de solidão eram profundos e longos. Mas nem sempre foi assim. Ricardo vivia com seus pais quando era mais novo. Ele tinha um lar saudável onde seu pai e sua mãe o amavam. Suas lembranças eram um pouco vagas de seu passado, mas a sensação de ser amado ainda permeia seus pensamentos. Quando era mais novo, o jovem Ricardo passeava muito com seus pais, eles viajavam para diversas cidades e conheciam diversas culturas. A família um dia foi para um resort de luxo, era um belíssimo local que poucas pessoas teriam o privilégio de conhecer. Foi um dos dias mais felizes da vida de Ricardo. Seus pais lhe colocaram na cama de solteiro do hotel, deram um beijo de boa noite em seu filho e depois foram para a cama de casal que ficava bem ao lado. Sua mãe olhou para ele e deu um sorriso antes de desligar a luz. Quando acordou, ele estava na cama de um hospital. Ele estava com máscara de oxigênio e por algum motivo estranho ele não conseguia se movimentar normalmente, era como se seu corpo não respondesse ao seu comando. Ele olhou para os lados e procurou seus pais que não estavam lá. Ricardo tentou levantar, mas não conseguiu. Nesse momento uma enfermeira foi em sua direção e tentou acalmá-lo. Quando o rapaz perguntou sobre sua mãe e pai, a enfermeira ficou calada e disse que em breve ele teria notícias deles. Alguns minutos depois, outra mulher apareceu e sentou ao seu lado, ela era psicóloga e teria que dar uma triste notícia. Seus pais faleceram. Ricardo teria caído no chão se não estivesse deitado na cama. O garoto chorou por muito tempo até que perguntou o que aconteceu com seus pais. Houve um vazamento de gás que se espalhou para alguns quartos e depois houve uma explosão. O quarto onde Ricardo estava com seus pais foi atingido e eles não escaparam do fogo. Ricardo, por estar em uma cama diferente, conseguiu escapar, mas por passar muito tempo inalando o gás, além da fumaça da explosão, ele ficou com sequelas. Sua perna esquerda movia com dificuldade, assim como seu braço direito. O garoto tinha alguns parentes, não muitos, porém nenhum deles quis ficar com o rapaz. Enquanto estava no hospital, ele passou por várias sessões de fisioterapia para conseguir de volta parte de seus movimentos novamente. Enquanto estava internado, ele recebeu visita de seu padrinho Antônio. Ricardo não o conhecia, mas ele estava disposto a ter a guarda do garoto, já que nenhum de seus parentes queriam. Ricardo se mudou para a casa de seu padrinho, era um local simples com apenas um cômodo. Após um tempo, Antônio vendeu a casa dos pais de Ricardo e os dois mudaram para uma casa melhor. Seu padrinho fazia tudo para seu afilhado, dava a melhor educação, as melhores roupas, a melhor comida, mas o garoto continuava sentindo solidão. Seu padrinho não era muito carinhoso, ele apenas falava o básico com o rapaz e passava muito tempo fora de casa, eles mal conversavam. Isso o fez desejar poder sair logo de casa, porém ainda demoraria muitos anos para atingir a maioridade. Ricardo lembrava que pouco depois de morar com Antônio, seus parentes foram atrás dele e queriam a guarda do garoto. Frequentemente havia confusão e seu padrinho brigava com eles. A situação chegou ao ponto de ele ter que entrar na justiça e pedir uma medida protetiva contra eles. Embora fosse jovem, o garoto sabia que o hotel deveria ter pago alguma indenização para ele, mas não sabia quanto, porém ele nunca pensou muito nisso. Seu padrinho o criou bem e com tudo que podia ter, se ele ficou com o dinheiro então seria o pagamento dele por criar um garoto sem pais. Mesmo assim, Ricardo desejava sair da casa de Antônio, ele era uma pessoa um tanto fria e por isso Ricardo desejava morar sozinho. Quando completou 18 anos, ele ingressou em uma faculdade e começou a trabalhar. Devido às sequelas que ficou, ele tinha dificuldades de se movimentar. Isso impediu que ele conseguisse alguns empregos, mas em épocas difíceis o seu padrinho sempre lhe ajudou. Depois de formado, Ricardo conseguiu um emprego melhor, mas que ainda pagava pouco, porém a partir desse dia ele negou qualquer ajuda de Antônio. Os dois raramente se encontravam e quando Ricardo começou a namorar ele se afastou ainda mais do padrinho. Sua namorada Luana era uma colega de trabalho que com o tempo virou seu amor. A família de Luana sempre tratou ele com muito respeito e educação, Ricardo se sentia bem-vindo pela sua família.
5 anos passaram e Ricardo achou que era o momento certo de pedir Luana em casamento. A mulher aceitou, porém ele não esperava a reação da família dela. Como você vai ficar com alguém que ganha tão pouco? Como ele vai pagar o seu casamento? Ele nem ao menos consegue andar direito, como ele vai lhe proteger? Todas essas palavras vieram dos parentes da noiva, mas principalmente de sua sogra. Ela era a que mais detestava Ricardo. Ele não conseguia entender essa mudança, já que sempre foi tratado bem. Até que ele descobriu que a família de Luana achava que ela não ficaria com ele por muito tempo, que namorava um homem deficiente apenas por pena. Essas palavras magoaram Ricardo, porém ele engoliu tudo a seco por causa de Luana, que não queria confusão com seus pais. Ricardo e Luana moravam sozinhos e estavam juntando dinheiro para o casamento religioso, porém estava bem longe de juntarem a quantia necessária, então eles casaram no civil. O dinheiro que o casal juntava sempre acabava sendo usado por Luana, pois sua família sempre tinha uma emergência. Ele ficava chateado, mas Luana dizia que ele entenderia caso tivesse uma família para se preocupar. Ricardo realmente não tinha muitas pessoas para se preocupar, a não ser sua esposa. Ele também tinha o seu padrinho, mas raramente o casal o visitava e por isso eles se tornavam cada vez mais distantes. Ricardo vivia pacificamente com Luana até que ele perdeu seu emprego. Não foi dada muita explicação do motivo de sua demissão, mas ele recebeu todos os seus direitos trabalhistas. Com esse dinheiro o casal pôde se sustentar por um tempo enquanto ele procurava emprego. Porém o tempo passou e ele não conseguiu trabalho. Luana pagava todas as contas de casa, mas não foi o suficiente para eles se manterem. Sem escolha eles foram morar na casa dos pais de Luana. No início Ricardo foi bem recebido, porém sem trabalhar ele passou a ouvir palavras rudes vindo de todos que ali moravam, mas principalmente de sua sogra. Como minha filha pôde casar com um homem que não consegue trabalho? Será que ele está realmente procurando emprego? Eu acho que ele está se aproveitando da minha filha. Esse homem não serve para nada, é inútil. Ricardo ouvia todos esses insultos de sua sogra, ela nem ao menos tentava falar baixo e com o tempo passou a falar na frente dele. Para se sentir útil enquanto estava na casa deles, Ricardo fazia a maior parte das tarefas domésticas como lavar roupa, limpar a casa, lavar os pratos e até fazer almoço, jantar e café da manhã. A família de Luana se aproveitou da culpa dele e pedia que ele fizesse mais tarefas domésticas. No entanto, devido à sua deficiência, Ricardo conseguia fazer tudo, mas em um ritmo mais lento e isso enfurecia sua sogra que queria tudo rápido e perfeito. Ricardo estava bastante cansado de toda essa situação e contou tudo para sua esposa. Luana, no entanto, não se importou. Não posso fazer nada, eu estou cansada também de trabalhar tanto para lhe sustentar, ela falou. Aquelas palavras pegaram ele de surpresa, Ricardo não imaginava que sua esposa se sentia de tal forma. Ele se sentiu sozinho, mas tinha uma única pessoa para ligar. Seu padrinho Antônio. Ricardo ligou para ele, mas não contou o que estava acontecendo com ele. Ele chamou o padrinho para lhe visitar ou se ele podia ir na casa dele, porém Antônio negou seu pedido dizendo que tinha uma viagem de negócios e não poderia ir visitá-lo. Ricardo conversou mais um pouco e depois desligou. Ele ficou triste. Essa situação se prolongou por algum tempo. Porém, do nada, ele estava sendo bem tratado por todos, principalmente por sua sogra. Ela não deixava ele lavar as louças e até fazia comida para Ricardo, perguntando se ele desejava que entregasse a comida na cama. Tudo estava muito estranho e ele sabia que havia alguma intenção misteriosa por trás da atitude deles. Não demorou muito para Ricardo descobrir a verdade. Sua sogra, semanas atrás, perguntou à sua filha sobre a deficiência de Ricardo, se ele havia nascido assim ou se foi um acidente. Depois que Luana contou toda a história para a mãe, a sogra logo imaginou que o hotel deveria ter pago uma boa indenização para Ricardo, porém receberia o dinheiro quem tivesse a guarda, já que ele era menor de idade na época. O que o seu padrinho fez com o dinheiro? Com certeza ele deve ter guardado uma quantia. Você deveria perguntar a ele. Ricardo nunca perguntou se o padrinho recebeu dinheiro de indenização pelo acidente, pois ele não se importava.
Para Ricardo, seu padrinho lhe criou e isso era o suficiente. Quando o homem disse à sogra que não perguntaria sobre dinheiro, ela ficou furiosa e se distanciou dele. Ricardo continuou ligando para o seu padrinho com mais frequência, mas nunca falou sobre dinheiro. Ele perguntava se poderia ir na casa de Antônio, mas ele sempre negava. Isso irritava Ricardo. Sua sogra voltou a falar sobre o dinheiro e disse que tinha novidades. Sem o consentimento de Ricardo, sua sogra contratou um investigador para saber sobre a fortuna de Antônio. Para surpresa de todos, Antônio era dono de uma fábrica avaliada em 100 milhões. Ricardo estava surpreso, mas mesmo assim ele não iria pedir dinheiro ao seu padrinho. Se ele usou o dinheiro do seguro dos meus pais, eu não me importo, ele me criou e para mim foi o suficiente. A sogra de Ricardo ficou ainda mais furiosa e não conseguiu conter sua raiva. Eu aceitei você na minha casa, coloco comida na mesa e ainda tenho que aguentar um imprestável no meu lar. É seu dever pedir o dinheiro que é seu por direito, ligue para ele ou chame um advogado, eu não me importo, mas caso não vá atrás do seu padrinho você não entra mais na minha casa. Sua sogra falou todas essas palavras com o mais puro ódio. Ricardo falou tudo o que aconteceu para sua esposa, porém ela pouco se importou e até deu razão para a mãe. Ricardo não queria mais ficar naquela casa, ele faria o que a sua sogra pediu, ele iria atrás do seu padrinho, mas nunca mais voltaria. Ele colocou algumas roupas na mochila e disse que ficaria apenas alguns dias na casa de Antônio, porém não pretendia voltar para a casa da sogra. Ricardo tentou contatar seu padrinho, mas não conseguiu e para sua surpresa a casa onde ele morava foi vendida. Sem saber onde Antônio estava, Ricardo foi até a fábrica que ele era dono e esperava o encontrar lá. Ele foi barrado na entrada, pois os seguranças não acreditaram em sua história e também acharam que ele tinha bebido devido ao seu modo de andar. Ricardo ficou desolado, ele não tinha para onde ir. Mas um anjo apareceu na sua vida. Uma das recepcionistas, vendo a situação, decidiu intervir e falou com Ricardo. Ele explicou toda a situação para ela, que por sua vez disse que tentaria contatar o seu padrinho, embora fosse difícil. Alguns minutos depois a recepcionista, chamada Ana, voltou e disse que não conseguiu nenhuma informação, parecia que o senhor Antônio estava bastante ocupado e por isso todos seus contatos estavam indisponíveis. Ele agradeceu à mulher e sem escolha foi atrás de um local para ficar. Com o pouco dinheiro que tinha, ele ficou no hotel mais barato que encontrou. No dia seguinte Ricardo retornou à fábrica e Ana falou com ele novamente, porém ela ainda não tinha notícias de Antônio. Por alguns dias Ricardo repetiu esse trajeto até que seu dinheiro acabou e ele não tinha onde ficar. Ele voltou à fábrica na esperança de encontrar seu padrinho, porém Ana deu a mesma notícia. Ela sentou ao seu lado e conversou com Ricardo. Ricardo desabafou e contou toda a sua história, menos a parte que Antônio o criou como pai. Ana, emocionada, disse que poderia ajudar ele a ficar mais uns dias. Ela mudou de casa recentemente e a outra casa onde morava ainda estava com o aluguel pago, então ela poderia usar por 15 dias até o contrato acabar. Ana ofereceu a casa a Ricardo, que agradeceu, mas disse que não incomodaria ela. Ele voltou ao hotel, pegou sua mochila e voltou para a casa da sogra. Quando souberam que voltou sem nada, todos ficaram nervosos e o chamaram de inútil. No entanto, o que mais machucava seus sentimentos era que sua esposa Luana não falava nada para o defender. E para piorar, ela lhe deu um prazo de 1 mês para conseguir um emprego ou ela queria divórcio. Ricardo passou por várias entrevistas, mas nenhuma o chamou. Ele chorava escondido de todos quando o telefone tocou. Era seu padrinho. Ricardo estava com tanta raiva que não deixou Antônio falar. Ele falou para o padrinho que sabia que ele tinha ficado com todo o dinheiro do seguro dos pais, mas não se importava. Ele agradeceu o padrinho por ter criado ele como um filho, mas disse que nunca se sentiu amado. Não fale mais comigo, eu lhe odeio, obrigado por me criar, mas não quero mais contato com você, acho que ficou comigo apenas pelo dinheiro do seguro. Ricardo falou todas essas palavras e desligou o telefone sem deixar o padrinho falar. Dias passaram e Antônio nunca mais ligou novamente. Luana pediu divórcio e a sogra deu a Ricardo 1 semana para sair da casa dela.
Ele não sabia para onde iria sem dinheiro e sem emprego. Porém, uma pessoa bateu na porta da casa. Para sua surpresa, era Ana, a recepcionista da fábrica. Ela foi dar uma triste notícia: Antônio faleceu. Antônio estava internado com uma doença incurável e em péssimo estado, por isso ele ficou alguns dias fora de contato. Quando soube por alguns sócios que uma recepcionista tentou contatá-lo por vários dias seguidos, ele quis saber o motivo. Ana contou tudo o que Ricardo lhe contou. O padrinho tentou entrar em contato com o sobrinho, mas ele não atendia às ligações. Infelizmente, ele faleceu antes que pudesse entrar em contato com Ricardo, mas deixou uma carta para ele. Antônio criou não por causa do dinheiro, mas porque havia perdido filhos em um acidente. Isso deixou um vazio no seu coração e ele tentou preencher com a presença de Ricardo. Ele passou a gostar do garoto, o seu jeito que sempre foi meio sério e frio. Antônio imaginava que receberia uma indenização pelo acidente com os pais de Ricardo, só não imaginava o valor. 1 milhão. Várias pessoas se machucaram na explosão, porém os pais de Ricardo foram os únicos a perderem a vida, por isso o dinheiro foi maior que o esperado. Além disso, havia um seguro de vida que os pais fizeram para o filho em um valor bem alto. Quando os parentes de Ricardo souberam o valor da indenização, ficaram loucos pelo dinheiro. Por isso Antônio vendeu a casa dos pais de Ricardo, pois os parentes queriam ficar com tudo e deixar nada para o menino. Com todo esse dinheiro ele comprou terrenos e construiu a fábrica. Antônio não imaginava que ficaria assim tão rico, mas ele fazia tudo isso para o seu afilhado. No entanto, Antônio nunca gostou de Luana e sentia que ela não seria uma boa esposa para Ricardo. Por isso ele continuou mantendo em segredo tudo o que fazia. Ele terminou a carta pedindo desculpas e que no seu testamento ele passou tudo para Ricardo. Ricardo sentia raiva de si mesmo, ele maltratou seu padrinho e brigou com ele sem entender os motivos por trás. A sogra de Ricardo foi falar com ele quando soube a novidade. Incrível, que dia mais lindo, parabéns meu rapaz, agora tudo é seu e finalmente poderá ajudar em casa. Sua esposa Luana também estava radiante. Ainda bem que seu padrinho partiu, agora você pode ficar com todo o dinheiro que é seu de direito. Ricardo estava furioso com tudo o que estava ouvindo. Ele pensou em gritar várias verdades para eles, mas não valeria a pena. Ricardo apenas disse: bem, você me deu um prazo para sair da sua casa, vou sair hoje então. E quanto ao divórcio, Luana, eu assinarei, somos casados com separação de bens de qualquer forma. Luana estava tão envergonhada que não conseguia falar. A sogra estava desesperada e ficou de joelhos implorando que Ricardo ficasse. Mas o homem apenas deu as costas e saiu daquela casa para sempre. Ele olhou para o céu e agradeceu ao seu padrinho por tudo que fez por ele. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e ative as notificações. Obrigado por assistir.